Será que chegou a hora de você tirar o teu dinheiro de renda fixa para colocar em produtos mais arriscados? Sejam muito bem-vindos a bordo. Esse é o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. E antes de mais nada, esse aqui é um vídeo de conteúdo educacional. Não é uma dica de investimento, não é uma sugestão, mas é para a gente trazer o que a gente aprendeu com coisas que aconteceram no passado e ver como a gente está no momento atual e se agora é hora da gente se mexer. Vamos lá? Então é o seguinte: eu vou pegar alguns momentos aqui da nossa história e trazer para a gente fazer reflexões com relação a taxas de juro, Selic. Os produtos que a gente vai trazer para comparar aqui são de três classes de ativos diferentes. Uma, eu vou trazer uma ação, né, para a gente comparar, depois um fundo imobiliário e depois um título do Tesouro, que é um título do Tesouro IPCA, a antiga NTNB. Vamos ver como que eles se comportaram no tempo e o que isso tem a ver com a taxa de juros? Vamos começar então com uma pergunta para você, se você sabe. Você tem ideia qual que é a média da taxa Selic ao ano nos últimos 20 anos? 10,5%. Fica com esse número aí memorizado, 10,5%. Então, a gente vai pegar. A ação que a gente escolheu é a Itaúsa, é a holding do Banco Itaú. O fundo imobiliário é o Fundo Imobiliário de Logística HGLG 11. E o título do Tesouro, a gente vai pegar um título para 2035, ele é o Tesouro IPCA mais 2035. Ele já não negocia mais, ele parou de negociar há pouco tempo, mas ele vai servir bastante aqui para o nosso exercício e para a gente pensar sobre isso. Vamos lá então começar com 2013, tá? Vamos voltar para 2013. Em 2013 a gente tinha essa taxa Selic, aqui tirado do site do Banco Central. Então a gente tem ali a Selic por volta na virada do ano de 2012 para 2013, era uma Selic de 7,25. Se eu te falei que a média é 10,5, 7,25, a gente está com taxa de juros baixas. Então vamos começar primeiro com o HGLG. Então eu vou colocar o gráfico aqui para você ver. O HGLG, por volta de R$ 110 ali, era o preço do HGLG com a taxa Selic 7,5. Vou trazer o próximo comparativo é para Itaúsa. Então você vai ver que eu trazendo no gráfico aqui para números anteriores, a Itaúsa cresceu muito, né, nesse período todo. Então, nesse momento aqui, eu vou botar o gráfico, você vai ver que para 2012 ali, para 2013, a Itaúsa está por volta de R$ 2. O terceiro produto que a gente vai falar é da NTNB, que eu falei que é um título de inflação. Então, nessa época, o Tesouro IPCA 2035 estava aqui, ó, com esse preço. O preço era por volta de R$ 922 no comecinho de 2013. E esse preço significava que você tinha que comprar o título e ele estava lá pagando IPCA mais uma taxinha. E essa taxa nesse período era essa aqui, ó, 4,04. Bom, então esses são os números iniciais. Taxa de juros baixa. Este aqui são os preços dessas três classes de ativos. Aí o tempo vai passar, de 2013 a gente anda 3 anos para 2016 e a taxa sai ali de 7 e dobra, vai a 14,25, como mostra essa tabelinha aqui, mais uma vez do Banco Central. Olha lá, 14,25. Então o que aconteceu com esses três produtos que a gente tem? Primeiro, eu vou trazer o HGLG. Olha o que o HGLG, o que aconteceu com ele. A gente comprou ele lá em cima, olha, a 110 e ele veio aqui para baixo. Ó. Agora, 3 anos depois, ele está R$ 73. Caiu bastante. Vamos para o segundo. O segundo que a gente vai trazer é a Itaúsa. Né? 3 anos depois, como é que será que está a Itaúsa? A Itaúsa, você olhar aqui, olha, ela está praticamente no mesmo preço. Né? Então, ela chegou a cair um pouquinho, subiu bastante e voltou. E está no mesmo preço ali de 2013. Na Itaúsa, uma coisa que é interessante, que a gente olha a empresa, e ali a gente vê, ó, eu vou compartilhar esse gráfico aqui, essa tabela, quer dizer, aqui com você, e você olha que o EBITDA ali, que é o lucro ali da empresa em 2016, ela é 27,5% a mais do que o lucro que ela tinha em 2013. Então, você vê que mesmo com mais lucro, ela está valendo o mesmo preço. O que significa isso? Que os múltiplos da empresa estão mais comprimidos, né? Por conta da taxa de juros bem alta. E o Tesouro, Pescada? Como é que está o Tesouro nesse momento aí de taxa de 14,25? Vamos lá.
esse aqui é o gráfico, ó, essa aqui é a tabelinha dele. Então, em 2013, a gente tinha pago nesse título 922 e agora ele está 661, caiu bastante em preço. E a taxa que naquela época lá atrás a gente pagou por volta de 4%, olha lá, ó, a taxa está 7,79. Então, o que a gente está vendo aqui? Que agora as taxas do Tesouro ficaram muito mais altas, né? E o preço bem baixinho. Vamos para a última comparação. A gente vai andar mais 3 anos no tempo e vamos chegar a 2019. E 2019, como é que está a Selic? Na tela, vamos lá. A Selic está 6,5. Então aqui, 6,5. Se eu te falei que é 10,5 é a média, a gente está mais uma vez com a taxa de juros bem abaixo da média. Vamos ver como é que estão os produtos? Vamos lá. Primeiro, começando com o fundo imobiliário HGLG. O HGLG saiu ali, que a gente tinha pago 110 e depois ele estava 75, né, aqui embaixo no gráfico, e agora ele vai lá para cima, olha, para R$140. Taxa de juros baixinha, HGLG, lá em cima de preço. Será que a mesma coisa aconteceu com a Itaúsa? Vamos dar uma olhada? Itaúsa, o gráfico é mais interessante. Dá uma olhada aqui. A Itaúsa ali, que na época ali a gente estava no R$2, tanto 2012, 2013 e depois 2016, e agora com essa queda de juros de 14 para 6, a Itaúsa sai de 2 para bater R$7, ou seja, ela mais do que triplica de preço. E a NTNB? O que será que aconteceu com o Tesouro 2035? 2035 está aqui, ó. Esse é o gráfico. Então a taxa ali que em 2016 chegou a quase bater 8, ali quando a gente trouxe para te mostrar, estava 7 e alguma coisa. Agora essa taxa baixou ali, ó, para 4,48. Baixou bastante. E o preço? Né? Como é que fica o preço? O preço subiu bastante. Olha ali, ó, de 2016, que a gente deve ter comprado ela por volta ali que estava de 600, né? R$600. Olha quanto ela está agora. 1.530, subiu bastante. E aqui, voltando, 2019, a gente com uma taxa baixa, de 6,5%. A pergunta que eu faço a você é: em que momento nós estamos agora? Nós estamos no momento com a taxa Selic de 14,75. A gente tem a próxima reunião já chegando e pode ser, a probabilidade aí está grande que aumente um pouquinho mais ainda, que talvez vá a 15%. A gente olhando para a nossa taxa de juros brasileira média, que eu falei lá no começo, é de quanto? 10,5%, né? Então 15% está uma taxa baixa ou alta perante a média? Com certeza alta, né? Super alta, em momentos de muita alta. E o que acontece? Quando você tem taxa alta, primeiro, esse é o melhor momento para você guardar dinheiro, porque imagina todos esses produtos como se a gente tivesse todos num rio. Quando ele sobe todo mundo junto. Então a gente está num momento de taxa de juros alta que o preço é atrativo tanto das empresas, como dos fundos imobiliários, como das NTNB longa, né, das taxas de IPCA longa, estão super altas, são super atrativas. Por quê? Porque a taxa de juros é alta. E falando um pouco dessa parte de renda variável, claro que isso tem que ser totalmente adequado ao seu perfil. Aqui a gente trabalha olhando muito isso, né? Olhando o perfil do cliente, que tem cliente que não quer ver essa oscilação. Se você viu os gráficos que a gente mostrou ali, tem bastante oscilação no meio do caminho. Mas tudo que você comprar agora de renda variável, né? Que você tem empresas, fundos imobiliários, os tesouros longos de IPCA, quando as taxas de juros caírem, isso tudo valoriza. Pescada, por que você está fazendo um vídeo como esse? Porque nessa semana a gente recebeu algumas mensagens de pessoas querendo aquele bilhete premiado, né? Vendo ações da Azul a menos de R$1, ações da Gol valendo centavos, e aí a pessoa querendo colocar o dinheiro ali e multiplicar aquele dinheiro por 10. Como tem um educador financeiro americano que colocou uma postagem no Twitter que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você. Essa aqui, ó, dá uma olhada. Está em inglês. Ele quer dizer o seguinte: o mercado de ações, né, ou o mercado financeiro, ele vai sempre atrair as pessoas que estão com pressa para construir riqueza. Porém,
construir riqueza para as pessoas, né? São aquelas, construir a riqueza sempre vai ser para aquelas pessoas que não têm pressa. E sempre vai ser. Esse é o modo que funciona as coisas. Então, no momento em que está todo mundo preocupado agora tem guerra, agora o petróleo disparou, agora vai ter mais cobrança de impostos, e quem manda nesse jogo é a taxa de juros. E a taxa de juros no Brasil está na lua. Então, a gente tem, nesse período, já que já se estende por algum tempo, um período turbulento, de oportunidade para quem está olhando lá para frente. E aí, Manu? Vamos nessa? Tá livre um? Vambora? Partida normal, sinal esquerda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.